Tá? Vamos lá, gente. Irmãos, faz tempo, né, que a gente não se encontra para estudar Timóteo, e eu queria relembrar com vocês algumas coisas, algumas características dessa carta de Paulo a Timóteo. Bom, quando a gente escreve uma carta para um amigo, a carta ela tem características pessoais. Então o apóstolo Paulo estava falando a um amigo, a um chegado seu, que era Timóteo, alguém que, pelas descrições, não só da própria carta de Timóteo, quando ele chama de meu verdadeiro filho na fé, mas também pelas descrições do livro de Atos, capítulo 16, aquela região ali, nós vemos que provavelmente Timóteo foi ganho para Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Criou-se, assim, uma relação de afetividade, né, de carinho entre o apóstolo Paulo e Timóteo. Timóteo ficou na igreja de Éfeso, que era uma igreja grande. O apóstolo Paulo tinha trabalhado lá durante um tempo. Muitas pessoas receberam a Cristo naquela igreja, muitos judeus recém-convertidos, mas também muitos gentios recém-convertidos. E com a saída do apóstolo Paulo, os anciãos que lá ficaram se sentiram meio confusos com aquela nova fé, e o apóstolo tinha ficado apenas 2 anos lá. Sendo assim, Timóteo ficou auxiliando aqueles presbíteros, ficou também pastoreando aquela igreja, e fala a tradição que na cidade de Éfeso Timóteo também morreu. Dentre todas as coisas que o apóstolo Paulo falou, ele estava preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja de Éfeso. Algumas doutrinas estranhas que estavam lá, as pessoas que estavam com ensinamentos estranhos, e o apóstolo confirma a sua confiança em Timóteo, estabelece novamente: olha, Timóteo, eu confio em você, você precisa agir assim, assim. Foi o que nós estudamos no capítulo 1 e capítulo 2. E agora, ele, de uma forma assim mais clara, ele começa a dizer para Timóteo quais seriam as condições para a escolha de novos pastores para a igreja, aqueles que continuariam a obra do Senhor naquela igreja. Quais seriam os requisitos? O que se deve observar nos pastores? E nós notamos que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele se refere com muito carinho a Timóteo, chama de filho, ele usa uma linguagem muito, muito próxima de Timóteo, de realmente 2 pessoas que têm intimidade, que têm proximidade. Ao estudar, na verdade eu fiz a seleção do versículo 1 ao versículo 7, porque nos versículos seguintes do capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre as qualidades para a escolha de diáconos. E como são muito parecidas as de pastores e de diáconos, eu resolvi me ater principalmente ao versículo 1 a 7, que por osmose vai chegando aí nos outros versículos. Nós vemos que há um hino no final desse capítulo, que está no versículo 16, quando ele diz: não há dúvida, eu nem botei ali porque eu vou ler aqui direto, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. E ele fala: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. E assim ele encerra esse capítulo falando, né, da manifestação divina através de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar. Eu tive a ousadia de dar um título a essa mensagem, que é: primeiro cuide de sua família. E o apóstolo então
ao falar a Timóteo sobre essas qualidades que os pastores, que os líderes devem ter, e por extensão, todo cristão, ele nos faz refletir em algumas coisas. Nós observamos, irmãos, que recentemente, principalmente nessas 2 últimas décadas, com algumas mudanças de paradigmas que o nosso país teve, e também com o acesso à informação e tudo mais, a função pastoral, a função sacerdotal, ela passou por um descrédito, ela tem passado por um descrédito muito grande. E ao ponto de, quando você fala em pastor, a pessoa pensa logo num pedófilo, pensa logo num ladrão, e talvez numa lista grande ele vá pensar por último em sacerdote. Nós vemos relatos de pastores envolvidos com roubos, abusos sexuais, avareza, crimes dos mais diversos, vícios, práticas sexuais ilícitas, abusos domésticos, como maltratos à esposa, a filhos, espancamentos, xingamentos, violência. Interessante que virou meme esses dias uma situação, no mínimo, triste e vexatória. Um pastor vai iniciar uma live e um celular, eu acho que cai na hora, e a imagem não é clara porque acontece atrás da imagem principal, mas pelo som parece que ele dá um soco na esposa, né? E logo na sequência, alguns dias depois, aparece esse mesmo senhor com a sua esposa, a esposa meio cabisbaixa, meio sem graça, ele falando que um celular tinha caído, o outro tinha caído também, e dando uma explicação assim que a gente via meio sem pé e sem cabeça. E a gente começa então a se perguntar sobre esse ofício sacerdotal, essa função pastoral, com que o apóstolo Paulo estava tão preocupado. E algumas perguntas, elas pairam sobre esse tipo de sacerdote. São erros comuns a todos os homens e não temos como escapar disso. É isso mesmo, e não tem mais outro fim. Essas pessoas foram de fato chamadas para a obra ou encantaram-se com os aparentes privilégios que ela traz? Ainda há esperança? Ou é tempo de desistir? Mas talvez a maior pergunta, na verdade, seja: foi Deus que assim planejou? É assim mesmo que Ele quer? É esse o projeto de Deus? Esse tipo de gente que fala em nome de Deus, que diz que Deus faz ou que Deus está fazendo, é esse mesmo o projeto de Deus? Onde a igreja moderna errou? A carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela traz respostas para essas perguntas e para outros questionamentos, colocando a luz de Deus onde o homem trouxe trevas. Então vamos lá. Primeiro ponto: o que é preciso para ser um pastor ou um líder de igreja? Deixa eu me adaptar a esse novo. Pronto, descobri aqui. O que é preciso para ser pastor ou um líder de igreja? Os versículos 1 a 3, a palavra de Deus nos diz assim: os versículos 1 a 3 nos dizem assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. E eu achei bacana que o apóstolo Paulo, no versículo 1,
ele começa dizendo assim: esta afirmação é digna de confiança, ela é verdadeira. O que ele descreve a seguir, ele já abre, né, uma faixa dizendo: olha, isso que eu vou falar é verdade. Não é aquele negócio de é verdade esse bilhete, né? Mas ele está dizendo: olha, isso que eu vou falar é importante, presta atenção. Se alguém deseja ser bispo, e essa palavra episcopo, ela é uma palavra referida a não como a gente vê hoje o bispo como uma autoridade sobre outros, mas era o pastor da igreja. Ele estava ele estava como autoridade sobre outras pessoas, mas era o que a gente hoje mais se assemelha a pastor. É um supervisor, né? Então ele disse: se alguém deseja ser um bispo, ser um pastor, deseja uma nobre função. Ser pastor é uma nobre função. Embora hoje haja um descrédito, embora hoje haja descrédito talvez seja a melhor palavra mesmo, com a função de pastor, a Bíblia nos diz que é uma nobre função. E se é uma nobre função, é porque há da parte de Deus uma confiança, uma autoridade delegada sobre as pessoas que estão ministrando sobre a igreja de Deus. Eu gosto sempre de pensar, tem uma analogia que eu faço que para mim ela é muito clara. Não sei como é que vocês vão enxergar isso, mas eu penso assim: eu não deixo qualquer pessoa se aproximar da minha esposa e dos meus filhos. Para que alguém se aproxime da minha esposa, dos meus filhos, precisa ter a minha confiança. E a depender, né, aproxima, mas aproxima eu de olho no sujeito, porque não é todo mundo que eu deixo se aproximar da minha esposa e dos meus filhos. Deus não deixa qualquer pessoa se aproximar da sua noiva. Deus, a palavra de Deus nos diz que Ele tem ciúme da sua igreja. Ele tem zelo pela sua igreja. Ciúme é uma palavra humana para tentar definir uma característica de Deus. Ele tem zelo sobre a sua igreja, pela sua igreja. Ele tem zelo pelos seus. E nós observamos que quando o apóstolo Paulo diz que é uma nobre função, porque é uma função de relevância, é uma função de importância, falar em nome de Deus. Gente, eu não sei se vocês conseguem compreender o peso que é isso. Falar em nome de Deus. Quando você diz assim diz o Senhor, você precisa ter certeza de que é Deus quem está dizendo o que você vai falar na sequência. Não pode ser dito de forma irresponsável, não pode ser dito de forma leviana nem fútil, porque você vai falar em nome de Deus. Eu gosto muito da divisa dos embaixadores do rei, que está em 2 Coríntios 5:20. Ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, como se Deus por nós falasse. Então ele diz: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você está falando em nome de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, e o pastor fala como um embaixador, o cristão fala como um embaixador. E o apóstolo então começa a descrever para Timóteo quais seriam essas características esperadas numa pessoa que vai assumir uma função tão nobre, tão importante. Eu vejo tanta gente lutando para ser, sabe, buscar títulos, postos dentro da hierarquia eclesiástica. Na minha humilde maneira de enxergar, pastor, se é que a gente pode dizer assim, seria o top dos top, porque você foi designado por Deus para fazer a obra dele. E quando eu falo top dos top, não é porque você está lá em cima. Pastor, você foi escolhido por Deus para servir. Você foi escolhido por Deus não é para ficar rico com a igreja, não é para tirar da igreja, mas você foi escolhido para dar. Você foi escolhido para entregar. Você foi escolhido por Deus para servir as pessoas.
Imagine que responsabilidade. Então o apóstolo Paulo vira para Timóteo e diz: olha, Timóteo, é necessário que o pastor, o bispo, o líder, seja irrepreensível, marido de uma só mulher. E quando ele fala alguém irrepreensível, a palavra para irrepreensível é do grego, lá vai aí em português essa palavra, anepileptos, que é alguém que não pode ser repreendido, não censurável, alguém irrepreensível, alguém que não é censurável por qualquer coisa, que não é censurável levianamente. E quando a gente fala assim, irmãos, não é essa palavra irrepreensível, você não vai achar né? Alguém irrepreensível, mas é alguém que não seja censurado por qualquer coisa. Não seja censurável facilmente. E ele cita uma outra qualidade curiosíssima: marido de uma só mulher. Ao longo do tempo, essa expressão tem sido motivo de grande discussão, né? O apóstolo queria dizer o quê? De uma só mulher durante toda a vida? Ou de uma só mulher nesta hora? Do que é que o apóstolo fala? Na minha forma de interpretar a palavra, isso como eu disse antes, é motivo de grande discussão. A forma como eu enxergo isso é que o apóstolo está dizendo que o pastor, o líder, ele precisa ser esposo de uma só mulher durante a vida toda. Por que é que eu entendo assim? E aí já é um tema bem grande, né? Pode o pastor se divorciar? Pode o pastor se separar? Para a gente não entrar nessa demanda, né? Eu quero só citar Malaquias capítulo 3, ou melhor, 2,16, quando ele diz assim: pois eu, Senhor, odeio o divórcio. Eu creio que o pastor, ao assumir o seu chamado, ao receber o seu chamado, ele precisa estar consciente que algumas coisas ele vai ter que lidar. Uma delas é com o casamento. Nem sempre a gente tá... Tô vendo a foto de Vaninha ali, bonita, sorrindo para mim, né? Nem sempre a gente tá sorrindo um pro outro, nem sempre as coisas vão muito bem. Mas nós fomos chamados a lidar com isso, a tratar com isso. Porque se eu não souber lidar com isso, se eu não permitir que Deus lide com isso, e eu creio até que os problemas que acontecem no casamento são para que a gente também possa se permitir ser tratado. Como é que eu vou dizer para o irmão que está passando problema no casamento dele: olha, eu creio que Deus pode mudar a sua história? Eu posso falar, porque eu creio que Deus pode mudar a história dele, porque já mudou a minha. Nós já estivemos prestes a nos separar e Deus mudou. Então, se Deus mudou a minha, eu creio que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Marido de uma só mulher a vida toda. Alguém moderado e sensato. Versículo 2. Moderação e sensatez, irmãos, são características esperadas de um líder e de qualquer crente. Todo crente precisa ser moderado e sensato. Não pode falar aquilo que vem à cabeça a primeira vez, porque quantas vezes a gente pensa, né, tantas coisas e vai soltando. Não, segura a tua língua, segura a tua boca. Precisa ser alguém respeitável, versículo 2. Alguém que respeita e é respeitado, que não exige respeito, preste atenção nisso, mas que o obtém graciosamente daqueles que se aproximam. Certa feita eu vi um cidadão dizendo assim: se uma mulher precisa dizer que ela é uma dama, é porque ela não é uma dama. Se alguém precisa exigir respeito de uma pessoa, é porque ele não é alguém digno de respeito. Respeito é uma coisa voluntária. Há aqueles que estão fora dessa régua, né? Tem gente que não respeita ninguém. Eu não estou falando desse tipo de pessoa que não respeita ninguém.
Mas as pessoas normais, ao se aproximarem de alguém respeitável, elas automaticamente identificam essa pessoa e respeitam esse tipo de gente. O pastor precisa ser alguém respeitável. E qual é a melhor forma de conseguir respeito das pessoas? Respeitando, aprendendo a respeitar. Não é aceitar tudo, mas eu aprendi ao longo dos anos que as mais severas repreensões, quando o nosso coração está limpo, você pode fazer isso, dar a maior porrada na pessoa, ele ainda lhe agradece, porque você fez isso com respeito. Mas quando o coração está sujo, não tem acordo para ninguém. Hospitaleiro gosta de receber pessoas em sua casa, praticar hospitalidade. Nós tivemos aqui durante muitos anos o quartinho do profeta lá no fundo, né? Agora a gente já fez mais 2 quartos lá, estamos arrumando para usar o daqui de dentro de casa agora como quarto de receber visitas, porque a gente gosta de receber. É bom ter pessoas em casa, é bom, a Bíblia diz que muitas vezes recebemos anjos sem saber, não é? E quando você tem a oportunidade de receber, praticar a hospitalidade, é maravilhoso. E é uma das características esperadas no líder, no pastor. Tem que ser alguém apto para ensinar. Tem aptidão e prazer em ensinar, principalmente a palavra de Deus, porque será o nosso cotidiano. Não apegado ao vinho, versículo 3. A palavra traduzida como não apegado, não dado ao vinho, é paroinos, que no dicionário de Strong diz assim: dado ao vinho ou bêbado. Ou seja, pessoas que não vivem bêbadas, pessoas que não andam fora da sua razão constantemente. Tem gente que tem medo desses versículos. E é claro, pastor, e aí, o que é que faz? Olha, se você pode não beber o vinho, ótimo. Não é isso? Você está mais longe ainda de andar bêbado. É ou não é? O apóstolo não está proibindo o uso do vinho, mas ele está dizendo, olha, não é bom que o pastor ande bêbado. Um pastor que ande bêbado, né, tropeçando as pernas por aí, é no mínimo temeroso isso. Não violento. O vinho em excesso, ele muitas vezes produz violência. Não violento, mas amável. Uma característica que não deve ser só do pastor, mas de todo cristão. Amável. Gente, como a Bíblia é assertiva quando diz: a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Quando você tem uma palavra doce na sua boca, isso muda qualquer coração, gente. Eu lembro de um bom tempo que eu e Fabinho, que está até aniversariando hoje, parabéns, Fabinho, Fábio Caldas, nós saíamos para a cobrança da Caixa Econômica. Imagine 2 cobradores, eu e Fabinho. E a gente saía para fazer cobrança da Caixa Econômica da habitação. A gente trabalhava na habitação naquela época. E quantas vezes a gente sentava na cozinha das pessoas, nós chorávamos com as pessoas porque o cara não tinha como pagar. Foi o tempo que eu mais fiz amizade na Caixa Econômica. Fiz amizade, chorava junto com as pessoas, sorria junto com as pessoas, porque não era o fato de eu ser cobrador que eu ia me tornar inimigo de ninguém. Ia lá cobrar, porque o banco mandava eu cobrar, ia lá cobrar. Mas mesmo as coisas mais duras da vida podem ser feitas com muito jeito. Alguém que é pacífico. Gente, algumas cenas que a gente vê de pessoas que por qualquer coisa brigam. Qualquer coisa é uma desavença, qualquer coisa gera confusão. A palavra de Deus nos chama a ser pacífico, amável, pacífico. E por último, não apegado ao dinheiro. E aqui eu quero usar uma tradução da Almeida Corrigida: não avarento. Nós temos visto com frequência que os cristãos modernos
têm sido incentivados à avareza, têm sido incentivados ao amor ao dinheiro, têm sido incentivados a acumular dinheiro. E a Bíblia nos fala claramente que alguém para ser líder do povo de Deus, alguém que vai ser escolhido para liderar. E nós vivemos tempos, irmãos, onde nós temos pastores, líderes de pequeno grupo, líder de célula, líder disso, líder daquilo. Não pense que essa palavra é para aquele pastor só que vai receber o óleo sobre a cabeça. Você está na liderança, meu irmão. Isso é para você também, então receba a sua porção aí. Pastor, é errado ter dinheiro? Não. Eu trabalho e gosto de ter meu dinheiro no final do dia, no final da semana, no final do mês. Até porque a gente precisa comprar coisa para dentro de casa, né? Mas ele não está falando disso. Ele está falando de alguém que dá um valor ao dinheiro que ele não tem, que emprega um esforço absurdo para ter esse dinheiro. E aqui eu abro um parênteses, porque nós vemos na igreja moderna líderes, pastores apegados ao dinheiro, ostentando, porque eu vou ter um jatinho tal, porque eu tenho um carro de marca tal. Tudo isso vai passar. E se você não mudar a sua vida, você vai para o inferno. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você vai para um inferno. O inferno existe e foi designado para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que fazem pouco caso das coisas de Deus, que têm tratado a igreja de Deus como se fosse sua, tratado a igreja de Deus como se fosse empresa. Igreja de Deus não é empresa. Igreja não foi feita para gerar lucro. Empresa foi feita para ganhar vidas para Deus, para transformar vidas e apontar o caminho da eternidade ao lado de Jesus Cristo. Pois bem, cuidado com isso. Segundo ponto, um bom pastor, um bom líder, cuida bem da sua família. E aqui eu gostaria de passar um tempinho, porque o versículo 4 e 5 nos dizem assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eita! Característica de um bom líder: cuida bem da sua família. Cuidar não é somente alimentar, dar roupas e mandar para a escola. A palavra usada aí no grego, traduzida por cuidar, é prostemi. Prostemi. Não sei se assim se lê, mas tudo bem. Que significa estar frente, colocar sobre, estar sobre, superintender, presidir, ser um protetor ou guardião. Ser um protetor ou guardião, dar ajuda, cuidar, dar atenção. Deve governar bem a sua própria família, deve proteger, deve guardar, deve ajudar, deve cuidar, deve dar atenção à própria família. E aqui, irmãos, é uma grande luta, porque é tão fácil a gente deixar a nossa família de lado, é tão fácil a gente cuidar mais dos outros do que dos nossos. E quantas vezes eu me vejo cuidando mais do trabalho do que da minha família, cuidando mais da igreja do que a minha família, quando o pré-requisito para cuidar da igreja é saber cuidar da família. E aqui, irmãos, aos pastores, nós somos desafiados a, antes de cuidar da igreja, cuidar da nossa família. Boa palavra essa, né? Toda vez que houver uma necessidade de você optar entre a igreja e a família, você precisa optar por sua família. Alô? Sem peso no coração. Se a igreja não souber lidar com isso, você dá um abraço para a igreja, Deus vai lhe mostrar um novo campo.
porque entre a igreja e a família você precisa cuidar da sua família. Sua esposa, seus filhos são prioridade. Voltando ao nosso texto. Seus filhos são sujeitos a ele, seus filhos lhes são sujeitos, versículo 4. Estão debaixo da sua autoridade. E isso não é pesado. Irmãos, a sujeição aqui, eu enxergo do mesmo jeitinho que eu enxergo Paulo falando aos Efésios, quando ele fala da sujeição da mulher ao marido. Não dá trabalho nenhum ser sujeito a alguém que tem um plano, que tem uma meta. Se você sabe que alguém está lutando por sua vida, se você sabe que alguém seria capaz de dar a sua vida por você, você não tem dificuldade nenhuma em se submeter a essa pessoa. Sim ou não? Você não tem dificuldade. Você confia. Você sabe que essa pessoa vai te proteger. Você sabe que essa pessoa vai cuidar de você. Você sabe que essa pessoa te ama. Você sabe que essa pessoa vai pagar o maior preço do mundo para que você esteja bem. Qual a dificuldade de ficar debaixo de uma direção dessa? Nenhuma. Enquanto muitas vezes nós olhamos isso aqui, sim, é uma diretiva aos filhos. Filhos, vocês precisam estar sujeitos a seus pais. Ponto. Não se discute. O que a Bíblia fala, falou e é verdade. Pais, torne essa tarefa fácil. Torne essa tarefa fácil. Você que deseja ser pastor, você que tem sentido o chamado de Deus, torne a tarefa fácil da sua família estar debaixo da sua autoridade. Não complica. Tem gente que é bruto, ignorante, absurdamente mal-humorado, mal educado. É difícil estar debaixo de uma autoridade dessa. É muito difícil estar debaixo dessa autoridade. A palavra é para os filhos? É para os filhos. Mas pais, ouçam com carinho. Torne essa tarefa mais fácil. Torne essa tarefa mais fácil. Busca do Senhor direção para que seus filhos tenham prazer. E é interessante que ele diz: tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Essa dignidade ele está se referindo ao pai. Pais, tratem os seus filhos com sujeição, dando dignidade a ele. Governe bem a sua família, governe bem a sua casa, que seus filhos sintam prazer e alegria em estar debaixo da sua autoridade, com dignidade, preservando a identidade, preservando os corações, tendo alegria em estar debaixo da sua autoridade. Continuamos, versículo 5. Essa pergunta do apóstolo Paulo é a pergunta de $1 milhão, né? Se alguém não sabe governar sua família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Pergunta. Toda boa pergunta merece uma boa resposta, não é? Se alguém não sabe governar a sua própria família, como é que quer governar a igreja de Deus? Como é que quer cuidar da igreja de Deus? O teste é onde? Onde é que ocorre o maior teste? Dentro de casa. Então você quer saber se uma pessoa é apta para o ministério? Tá, tem o concílio, tem as perguntas, bacana. Mas você precisa olhar para a casa dessa pessoa. É por isso que mais na frente, e a gente vai falar mais detalhadamente lá, o apóstolo fala de alguém que não pode ser novo convertido, não pode ser neófito. Há duas coisas aqui. Uma eu quero falar agora, outra eu vou falar depois. A primeira, se o camarada é novo convertido, você não teve tempo de conhecê-lo em sua casa. E você precisa conhecer a vida daqueles que desejam ser pastores. Conhecer como, pastor? Você precisa saber como é que ele reage na hora que pisa no pé dele. Na hora que as coisas não estão como deveria ser. Como
é que ele reage? Porque quando tudo tá bem, irmãos, é só alegria. Quando tá lá no culto, glória a Deus, o camarada tá lá, né? Pulando só. Ô, glória! Nesse dia é bom demais. Mas quando ele faz alguma coisa errada que o pastor chama ele, como é que ele se comporta? Quando as coisas não estão bem em casa, como é que resolve essas coisas em casa? É aos gritos, aos palavrões? Pois bem, se alguém não sabe governar sua própria família, não está apto a cuidar da igreja de Deus. Uma afirmativa agora. Terceiro ponto. O perigo da soberba e a importância da boa reputação na vida do pastor, do líder, versículos 6 e 7. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação diante do de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Qual o risco de ser recém-convertido? A soberba. Não deve ser alguém que ainda não teve tempo de aprender o suficiente. Porque a soberba geralmente é um subterfúgio da falta de conhecimento. Como é que a pessoa tenta esconder a sua falta de conhecimento? Enche o peito, né? E aí quer dominar todo mundo, fazendo todo mundo silenciar. Diante disso, aparecem tantas heresias, tantas maluquices. Porque a pessoa não teve tempo de aprender, ou não quis aprender, ou não se dedicou a aprender, e já se acha apto a ensinar. E aí a palavra de Deus nos fala que isso leva à soberba. Mas ele fala de algo interessante. A soberba, ou melhor, o risco é soberba. Então tá. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, nos fala de uma situação. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para reis. De quem o Senhor estava falando? Exatamente, do diabo, né? A soberba, ela tem um poder tão maléfico que ela foi capaz de transformar anjos em demônios. Veja só, Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Qual foi o grave erro de Satanás? Dizer, serei como o Altíssimo, querer ser semelhante a Deus. Então ele era belo, ele era um anjo, e aquilo começou a entrar no seu coração. Ele permitiu que aquilo entrasse em seu coração, e a soberba ao entrar, depois o professor Yuji vai resolver essas questões aí de Deus criou o mal. Você assiste a escola dominical, que nós vamos tratar sobre isso nesses próximos dias aí. Agora, qual é o contraste de Satanás? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Satanás quis ser Deus, né? Agora Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Qual é o exemplo que você está seguindo?
O exemplo de Jesus ou o exemplo do diabo? Tem muita gente seguindo o exemplo do inimigo das nossas almas. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, versículo 6, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Não pense que exercer liderança na igreja é para que as pessoas te tratem bem, para que as pessoas venham te servir. A liderança na igreja é para que você sirva, para que você invista seu tempo, para que você invista seu recurso, para que você invista sua vida. A vida do pastor não é para ser paparicado. Respeite seu pastor, cuide do seu pastor. Mas a gente não está aqui para que as pessoas nos carreguem. Nós estamos aqui para carregar. Alô? Qual é a condenação do diabo? Foi expulso do céu, foi expulso da presença de Deus, perdeu a comunhão com Deus. O que é que muitos pastores estão perdendo? A comunhão com Deus. Tem perdido a comunhão com Deus, a presença de Deus. E muitos estão caminhando a passos largos para o inferno. Versículo 7. Ele diz: deve ser alguém com boa reputação perante os de fora. Também deve ter boa reputação perante os de fora. E eu quero começar a análise desse versículo pensando o seguinte: eu já ouvi muitas vezes e ainda ouço com muita frequência alguém dizer assim: olha, a opinião dos outros não me interessa não. Curioso, interessa para Deus. Alô? Vocês estão aí? A opinião dos outros pode não interessar para você, mas para Deus interessa. E alguém que quer ter liderança na igreja precisa ter boa reputação, não é dentro da igreja não, é lá fora. Quando você anda na rua, quando você anda pelo comércio, e Amargosa é uma cidade interessante, né? Que você sem talão de cheque, sem cartão de crédito, você compra em tudo quanto é lugar. Eu não sei vocês, mas eu compro. E o grande desafio é esse. A sua reputação lhe permite você chegar em qualquer lugar. E esses dias aconteceu uma situação interessante com a gente, né? Vocês sabem que a gente está sem carro esses tempos. Porque no meio de toda essa confusão, nós preferimos andar a pé do que envergonhar o nome de Deus. E nós estamos a pé. Mas recentemente alguém nos ofereceu um carro. E o camarada disse: ó pastor, o senhor paga como o senhor quiser. Aí o senhor dá um cheque. Eu disse: rapaz, eu não tenho cheque. Não, o senhor passa no cartão. Eu não tenho cartão. Não, o senhor me paga. Eu digo: eu não tenho dinheiro. Não, o senhor me paga aí em 4 anos. Eu digo: eu não vou pagar, não vou comprar sem lhe dar nenhuma garantia, sem nada. E a gente chegou na conclusão aqui em casa que não era o tempo de ter um carro. Mas eu fiquei feliz no meio dessa história, por quê? Porque a gente tem uma banda de conta e alguém confia a gente a oportunidade de comprar um carro, mesmo sem ter dinheiro. Eu não tinha, não ia comprar, né? Mas boa reputação com as pessoas aí fora. Eu moro em Amargosa há 24 anos. Agora no dia 27 de julho fizeram 24 anos. É tempo suficiente para as pessoas terem noção de quem eu sou. E eu fico feliz porque nós entramos em todos os lugares dessa cidade e somos bem recebidos. Tanto eu, como minha esposa, como meus filhos. Nós entramos em qualquer lugar dessa cidade e somos muito bem recebidos. Não tenho receio de entrar em lugar nenhum dessa cidade. Porque a boa reputação do cristão tem que ser perante os de fora também. Não é só no meio da igreja.
Então reveja essa frase que você fala aí, que a opinião dos outros não lhe interessa, porque você deveria se interessar mais sobre isso, porque interessa para Deus. E o que é que gera quando a pessoa não tem uma boa reputação com os de fora? Descrédito. E ele fala, vai cair na mesma cilada do diabo. E eu fiquei pensando naquela cena da tentação de Jesus pelo diabo. O diabo tentou Jesus em pelo menos 3 áreas específicas. Primeiro, o sustento de Deus. Ser quem Deus escolheu que ele fosse, vivendo a vida e o propósito de Deus. E uma terceira vez, tentando num velho truque que fez o povo de Israel cair, que é colocar Deus à prova. Porém, sempre atacando a identidade do Cristo com a seguinte frase: se és filho de Deus. E quantas vezes eu vejo alguém dizendo para você assim, olha, você é filho de Deus, você tem que ser cabeça e não cauda, você tem que andar no melhor carro, você tem que andar com a melhor roupa, você tem que andar com o melhor sapato. Sabe quem está dizendo isso? O diabo, exatamente do mesmo jeitinho que disse para Jesus: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ó, tá aqui todos os reinos desse mundo, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar. Se jogue do pináculo do templo, porque aos seus anjos está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não caia, não tropece. Quanta gente falando que você é filho de Deus, você é isso, você é aquilo. Quem é filho sabe que é filho, não precisa que diabo nenhum fique lhe dizendo que você é filho. Que enviado das trevas nenhum lhe diga, você é filho. Eu sou filho, eu conheço meu pai. Eu sei o tempo que ele precisa, né? Que eu pisei na bola, ele precisa puxar, aqueles tapinhas que ele dá na gente. Só quem é filho aceita a correção. Só quem é filho sabe, no olhar. Quem é filho sabe, quando seu pai olha para você, não precisa lhe dizer nada. Olhou para você, você sabe o que ele quer lhe dizer. Então, como diria o bom baiano, não fique comendo agado de ninguém não, principalmente do diabo. Não deixe ninguém tentar fazer você tropeçar ao dizer, olha, você é filho de Deus, você não nasceu para andar assim não. Quem sabe da sua vida é seu pai. Um pastor soberbo, irmãos, pode ter a necessidade de provar que faz a obra andar, que é capaz de ganhar almas para Cristo, que é capaz de fazer o ministério prosperar. Tudo é engano de Satanás. Tudo é engano do maligno. Eu quero concluir essa mensagem de hoje respondendo aquelas perguntas que eu fiz no começo. São erros comuns a todos os homens e não temos como escapar disso? Todos os homens pecam. Todos os homens são pecadores e fatalmente uma hora vão tropeçar em alguma coisa, de um jeito ou de outro. Mas quem foi chamado para a obra, ele vai lutar a todo custo para não cair, para não tropeçar. Aqui eu quero deixar uma palavra à igreja. Olhe para seu pastor como homem, não como super-homem. Nós temos defeitos, sim. Eu tenho muitos defeitos, muitos dos quais eu me envergonho, muitos que eu não gostaria de ter. Luto, como eu sei que o pastor Williams luta, como outros pastores lutam, como os líderes lutam. Se eu tropeçar, discipline com misericórdia. Discipline. Pecado exige disciplina, mudança de vida. Tenho misericórdia da minha vida, tenho misericórdia da vida do pastor Williams. Somos homens que não têm alegria nenhuma no pecado, que não têm alegria nenhuma no erro. Foram de fato chamados para a obra ou encantaram-se com os aparentes privilégios que ela traz? Muita gente olha para a vida do pastor e acha que vida de pastor é pregar domingo de noite, com um ternozinho bonitinho,
perfume. Eu passo perfume para vir falar aqui para vocês, né? Tanto eu como o meu, né, meu? A gente passa perfume para vir para cá. Então, falar às pessoas, cantar e tal, de repente ter aplausos, ter os holofotes, ser bem tratado por onde anda. Essa é a parte boa do ministério, né? A gente chega na casa dos irmãos que sempre concorrem, é o ovelha do mês, manda sempre uma comidinha gostosa pro pastor. Isso é maravilhoso. Mas nós também choramos muito. Nós passamos por conflitos. E muita gente acha, irmãos, que a pregação de domingo de noite fecha o trabalho do pastor. Não. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Passar por momentos constrangedores. Eu já contei aquela história antiga, né? Eu gosto sempre de contar essa porque, para mim, é a que mais caracteriza. Aquela história de sexta de noite, eu estava na casa de um amigo consertando um teclado antigo que eu tinha, que sempre dava problema. E aí, lá por umas 10 horas da noite, o pessoal me liga: pastor, minha mulher saiu de casa, não pegou nem o chinelo, só fez botar a menina no colo e saiu de casa, eu não sei para onde foi. E aí eu largo tudo, tava na casa de coronel, eu digo: coronel, arruma esse teclado aí para mim que depois eu volto. E saí desbandeirado na direção da casa dele. Quando eu tô próximo à casa, o camarada me liga: pastor, descobri onde a menina tá, minha esposa tá umas 4 casas acima, na casa de fulano de tal, o senhor vai lá comigo? Se vou. Chego lá na casa dessa senhora por volta de umas 11 horas da noite e conversamos, lá por volta de 1 hora da madrugada, finalmente a mulher resolve ir para casa e etc. E aí, isso era uma sexta-feira, domingo o pessoal não vai para a igreja. Não, deve estar, né? Curtindo aí o retorno. Quarta-feira não apareceram na igreja, sexta-feira não apareceram na igreja, domingo não apareceu de novo, aí eu liguei na segunda. E aí, varão, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá em casa? Ah, tudo tranquilo. E a esposa tá contente? Graças a Deus, pastor, tá uma maravilha. Ô, rapaz, eu tô ligando porque eu senti falta de vocês nunca mais apareceram na igreja e tal. A gente sente falta. Ele disse: ô pastor, nós não vamos mais na igreja não. Eu disse: é mesmo? Por quê? Olha, minha esposa disse que acha que vocês se metem muito na vida da gente. Mas tá bom, tá certo, né? Mas o casamento tá bem? Tá bem. Então tá jóia, Deus abençoe. E assim é a vida de pastor. Muitas vezes a gente passa por essas, né? Mas não pense que esse tempo de internet ou o tempo de culto representa a vida de um pastor. Há muita gente chorando que vocês não sabem que estão chorando. Há muitas pessoas passando por momentos difíceis que clamam por socorro e que a gente tem que, às vezes, largar tudo e correr para dar o socorro, correr para estar perto e preservar a imagem e cuidar para que essa pessoa não fique, né, melindrosa. Essa é a vida de pastor. Chorar por aqueles que você sente que estão frios, clamar a Deus que mostre o que está acontecendo, nos dá uma direção, Senhor, nos dá uma palavra, nos dá algo. Quantas vezes a gente se sente culpado porque a pessoa está esfriando na fé e você acha que não está mais pregando palavras de mudança, não está mais falando como deveria falar, começa a se questionar, começa a questionar o seu chamado, o seu ministério. A vida de pastor muitas vezes é sofrida, mas é uma vida maravilhosa. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, não tem coisa melhor, não tem outra coisa que eu desejasse fazer. Ainda há esperança ou é tempo de desistir? Ainda há esperança. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E aquilo que o apóstolo Paulo escreveu há tanto tempo atrás para Timóteo ainda serve para a gente. Qual é a nossa esperança? A palavra de Deus. Qual é a nossa esperança? Seguir a orientação bíblica para a escolha de pastores. Irmãos, ter uma dessas características, ou 2 ou 3 características, não habilitam alguém para ser pastor. Por mais duro que possa parecer, nós precisamos de um conjunto. A vida cristã
ela é composta por um conjunto de coisas. Nós precisamos ter grande parte dessas habilidades. Pastor, é toda hora que o senhor está paciente? Não. É toda hora que o senhor é amoroso? Não. Ivane que diga aí, os meninos que digam. Mas, na maior parte do tempo, nós precisamos ser. E quando a gente reconhece que não está, precisa pedir perdão a Deus, voltar e fazer. O que precisamos fazer, irmãos? Voltar à palavra de Deus. O fato de alguém concluir um seminário não nos habilita a ser pastor. Talvez nos habilite academicamente. Talvez nos habilite no sentido de conhecimento das coisas. Mas a vida de um homem de Deus é vista no dia a dia. Daí a importância do discipulado. Daí a importância de estar juntos. Daí a importância de caminhar juntos com alguém. Agora, o que é bacana disso? Todas essas características de um pastor são esperadas na vida de um professor da EBD, de um promotor de missões, de um professor da escola de crianças, de um líder de pequeno grupo, de um líder de PGM, de um líder de embaixador, de um líder de mensageiras, de um crente, de um líder do louvor, gritaram lá da sala. Né? É esperado da vida de um crente. Por quê? Todos nós fomos chamados para o ministério. Não existe crente sem ministério. Não existe o ministério do ouvinte. Todos nós que fomos chamados para fazer alguma coisa na casa do Senhor, todos nós precisamos ter uma vida que dignifique. Talvez você esteja olhando para mim e dizendo: esse pastor é doido. Esse negócio que a Bíblia pede é impossível. Realmente, para pessoas caídas como nós é impossível, mas nós servimos a Deus, ao Deus do impossível. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Ele faz. Ele muda o nosso coração. Ele muda a nossa maneira de agir. Ele muda a nossa maneira de ser. Ele nos transforma de dentro para fora. Permita que Deus transforme a sua vida também. Permita que Deus mude a sua história. Que o primeiro ministério seja a sua família, a sua casa, a sua esposa, seus filhos. Que as pessoas ao seu redor tenham prazer de estar perto de você, gente. Isso é o básico de uma família. Deus pensa em família. Famílias que transformam famílias pelo poder do Evangelho. Assim, nós traremos a doçura do Evangelho de Deus sobre a Margosa. Nós transformaremos o céu sobre esta cidade, declarando que Jesus é Senhor. E quando nós falarmos Deus faz, eu creio que Deus pode transformar a sua casa, a sua família. Você vai falar com a convicção de que Deus te transformou. Deus mudou a tua história. Deus te tirou da lama. Mudou a tua vida. E vai mudar a de quem está te ouvindo também. Por isso eu quero orar por você nessa noite. Porque eu sei que o Senhor tem chamado a você também. O Senhor tem um chamado na tua história, na tua vida, de transformação de vidas, começando de nossa casa, de nossa família, expandindo por nossa vizinhança, pelo nosso bairro, pela cidade. O amor de Deus transbordando sem medida. Vamos orar? Querido Deus, Paizinho, muito obrigado, Senhor, por tua fidelidade, por teu amor, por tua misericórdia, porque o Senhor nos chamou como cristãos para transformar vidas. Transformar, Senhor, a nossa família, a nossa casa. E isso, Senhor, impactar outras pessoas. E isso, Senhor, mudar a vida de outras pessoas também. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Teu altar nessa noite, apresentando a nossa vida a Ti, Senhor, apresentando a nossa história a Ti. Senhor, olha para a nossa casa, olha para a nossa família agora. Meu Deus, se porventura há alguém com a família em destroços nessa noite, eu quero, Senhor, declarar o poder do Evangelho entrando nessa família nessa hora e trazendo mudança.
Meu Deus, se há casais que estão brigados nessa noite, eu quero declarar o poder do Evangelho entrando na tua história nessa hora e transformando a tua vida nesta hora para a honra e glória do nome de Jesus. O nosso Deus cura. E crendo nisso, Senhor, nós queremos declarar mudança. Nós queremos declarar transformação. Nós queremos declarar, Senhor, tempo novo chegando em cada lar que nos assiste nessa noite. Meu Deus, que cada cristão, cada pessoa que nos ouviu nessa hora, seja tocado pelo Teu Santo Espírito e tenha agora um firme compromisso de mudar de vida. Que o padrão do Evangelho, que é um padrão alto, seja o nosso padrão e que nós tenhamos a alegria de fazer, Senhor, a Tua vontade em todo o tempo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer a Deus porque você tem nos acompanhado nesses dias, aos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube, aos que estão aqui no Zoom conosco nessa noite. Lembrando mais uma vez que no domingo, dia 11 de outubro, voltaremos ao nosso culto presencial lá na igreja, domingo à noite, celebrando a ceia do Senhor. E se você pode, compareça. Será uma alegria poder juntos louvar a Deus nesse dia. Agradecendo a Deus pela campanha de missões estaduais que encerrou hoje, com a vitória que Ele nos tem dado. Louvamos a Deus porque Ele tem levantado pessoas como Rose, que é a nossa promotora de missões, que tem nos incentivado a permanecer focados em missões. E em breve nós vamos começar a nossa campanha de missões nacionais. Não é isso, Rose? Agora no mês de outubro, final de outubro, nós vamos começar a nossa campanha de missões nacionais. Eu esqueci o título da campanha, mas não se preocupe não. Em outubro a gente lembra aí. Em outubro a gente vai estar falando aí a campanha de missões nacionais. Vamos entrar com força total aí, novamente, para a campanha de missões nacionais. Ô meu, procura aí oração para a noite. Eu não botei na programação hoje não, mas vamos cantar. Vamos cantar oração para a noite? O culto no YouTube deu um probleminha na entrada, mas já está normalizado, viu? Os que estão acompanhando pelo YouTube aí, obrigado pela paciência em nos acompanhar. Bota aí, meu. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao
que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Vamos orar encerrando o nosso culto dessa noite. Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor tem nos chamado para essa grande e honrosa obra que é pregar o teu evangelho. Portanto, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem confiado a nós esse grande privilégio. Visita, Senhor, cada lar nesse instante, cada pessoa que nos assiste, que possa receber do teu conforto, do teu consolo, do teu aconchego nessa noite. Pai, que essa semana que se inicia no dia de hoje seja uma semana mesmo marcada por tua presença, marcada, Senhor, pelo teu agir em nossas vidas. Que vejamos, Senhor, o teu cuidado em tudo que fizermos. Senhor, nos direciona. Não deixa, Senhor, que façamos as coisas apenas com a nossa sabedoria intelectual, mas que o teu Santo Espírito possa nos conduzir nas decisões que devemos tomar, nas coisas que precisamos fazer. Nos conduz, Senhor. Como uma criança pequena que é conduzida pelo seu pai, nos conduz para que com a tua direção nós possamos fazer sempre as coisas conforme o teu agrado, conforme o teu querer. Aos que estão doentes nessa hora, visita cada um deles, Senhor. Mais uma vez te clamamos pela recuperação de Florence. Ó Deus, visita a tua serva, restaura a saúde, renova, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Cuida também de meu pai. Ó Deus, provê cada uma das suas necessidades, que a sua saúde, Senhor, esteja guardada em Ti, que os médicos que vão cuidar dele estejam sempre, Senhor, debaixo da Tua direção. Nós te imploramos, Senhor, por aqueles que nessa hora têm clamado por Teu socorro. Vai de encontro a cada um, Senhor. Fortalece-os, renova, restaura. Ó Deus, enxuga as lágrimas, dá nova esperança, que eles possam, Senhor, confiados em Ti, ser novamente erguidos para a honra e glória do Teu santo nome. Aos que estão fracos, Senhor, na fé, nós te imploramos, Pai, levanta, sustenta com braço forte, Senhor, e engrandece o teu nome na vida do teu povo. Aos que vão viajar nesses dias, querido Deus, leva e traz debaixo do teu cuidado, pois a tua palavra nos diz que em paz iremos e em paz seremos guiados. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, uma semana debaixo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Grande abraço, até quinta-feira à noite. Deus abençoe a todos. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante
se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé.